Antes de falar de Copa do Mundo, de gol, de virada épica, eu preciso te contar quem é esse país. Porque o Marrocos não é só uma seleção. É uma nação inteira carregando séculos de história nas chuteiras. O Marrocos fica no noroeste da África. Fronteira com o Atlântico, fronteira com o Mediterrâneo, fronteira com o Saara. É um país que existe entre mundos, entre a África e a Europa, entre o árabe e o berbere, entre a tradição milenar e a modernidade. E isso, de alguma forma, sempre apareceu no jeito que eles jogam bola. O futebol chegou lá no começo do século XX, ainda no período colonial francês. Mas foi a partir dos anos 70 que a seleção começou a aparecer no mapa. Em 1976, o Marrocos foi campeão africano. Em 1986, foi a primeira seleção africana a avançar da fase de grupos em uma Copa do Mundo, feito histórico que muita gente esqueceu, mas que os marroquinos nunca deixaram esquecer. Mas olha, durante décadas, o Marrocos ficou naquele limbo cruel do futebol, talento demais para ser ignorado, mas sem a estrutura ou o momento certo para explodir de verdade. Saíam na primeira fase, perdiam classificatórias, criavam expectativa e quebravam o coração da torcida. Aí vem Walid Regragui, um treinador marroquino, de família berbere, que assumiu a seleção poucos meses antes da Copa. Ele chegou com uma ideia simples e poderosa: nós não vamos jogar com medo de ninguém. E ele convocou um elenco de guerreiros, jogadores nascidos no Marrocos, mas também filhos de imigrantes criados na França, Espanha, Holanda, Bélgica. Uma geração inteira que cresceu em dois mundos e decidiu jogar pelo país dos seus pais. Rafa aqui, e hoje eu vou te contar como esse dragão acordou, voou e deixou um rastro de fogo que o mundo do futebol nunca vai esquecer. Grupo F Copa do Mundo de 2022, no Catar. Marrocos, Croácia, Bélgica e Canadá. Na teoria, os especialistas jogaram o Marrocos no canto do papel e já passaram para a próxima análise. Finalistas da Copa anterior, um dos elencos mais experientes do mundo, e um time que não tinha nada a perder, esse era o cenário que cercava o dragão. Primeiro jogo, Marrocos contra a Croácia. Os croatas tinham Modric, tinham Kovacic, tinham Gvardiol. Tinham um time que foi vice-campeão em 2018. O Marrocos foi lá e empatou 0-0. Mas não foi um empate de equipe que foi lá só para se defender. Foi um empate de quem olhou para Modric nos olhos e disse: não hoje. A intensidade física, a pressão alta, a organização defensiva, o mundo começou a prestar atenção. Segundo jogo, Bélgica. Olha, a Bélgica em 2022 ainda carregava o peso de ser uma das favoritas eternas. De Bruyne, Lukaku, Hazard no papel. Era para ser uma passagem fácil, né? O Marrocos virou para cima deles, venceu por 2-0, e a Bélgica foi embora para casa. Sabinaum marcou o primeiro. Aboukilau entrou no segundo tempo e chutou um foguete no ângulo que fez a internet explodir. Naquele momento, o Catar parou. A torcida marroquina tomou o estádio. E lá fora, nas ruas de Rabat, de Casablanca, de Amsterdã, de Paris, onde tem marroquino, tinha festa. Terceiro jogo, Canadá. Vitória por 2-1. Classificação garantida. E o Marrocos não passou só em segundo, passou em primeiro do grupo. Na frente da Croácia. Na frente da Bélgica. E sabe o que impressionou de verdade? A defesa. Em toda a fase de grupos, o Marrocos não levou um único gol de jogo aberto. 0. Tudo o que a Bélgica, a Croácia e o Canadá tentaram fazer contra aquela defesa foi bloqueado, cortado, sufocado. O goleiro Bono, tranquilo como se estivesse num treino. Os zagueiros Aguerd e Dari, uma parede. E Hakimi, lateral direito do PSG, que atacava como um extremo e voltava como um defensor. Mas o mais importante não estava no tático. Estava no olhar. Porque aquele time jogava com uma intensidade, com um brilho nos olhos, que você não vê em seleção nenhuma que está lá só para participar. Eles acreditavam. Oitavas de final. Espanha. Uma das maiores seleções da história do futebol. Tricampeã mundial, bicampeã europeia. Um time que sabia segurar a bola como ninguém no planeta. O jogo foi pesado, tenso.
Os 90 minutos terminaram 0-0. A prorrogação passou, e nada. E aí chegaram os pênaltis. E o mundo inteiro sabe que pênalti é a parte do futebol onde o coração abandona o corpo. Bono, o goleiro do Marrocos, pulou pro lado errado no primeiro pênalti, mas Sarabia chutou na trave. O universo estava do lado do dragão. Depois disso, Bono pegou o pênalti de Soler. Agarrou com as mãos, com a barriga, não importava como, não ia deixar entrar. E quando Hakimi foi bater o pênalti decisivos pelo Marrocos, ele correu, fez aquela paradinha característica, e tocou com um estilo absurdo, no meio do gol. A Espanha estava eliminada. A Espanha. As imagens que saíram dali, jogadores chorando, mães na arquibancada com o véu e a bandeira do Marrocos, torcedores nas ruas gritando em árabe, em amazi, em português, em espanhol, era um caos de alegria que não cabia dentro de um idioma só. Quartas de final. Portugal. Com Cristiano Ronaldo. Isso era impossível, certo? CR7, um dos maiores de todos os tempos, liderando uma seleção com Bernardo Silva, João Félix, Bruno Fernandes. O Marrocos foi lá e venceu por 1-0. Um gol de cabeça de En-Nesyri, um gol que parecia desafiar a gravidade, o cara saltou mais alto do que qualquer defensor conseguia imaginar, e colocou a bola no fundo da rede. A cena que ficou, Cristiano Ronaldo saindo de campo em lágrimas. E o Marrocos, pela primeira vez na história, estava na semifinal de uma Copa do Mundo. Uma seleção africana, uma seleção árabe, nunca antes na história do torneio. Nas ruas de Rabat, estima-se que centenas de milhares de pessoas foram às ruas espontaneamente. O rei do Marrocos assistiu ao jogo ao vivo. O país inteiro parou. E não era só o Marrocos, em Dakar, em Tunis, em Cairo, em Lagos, em Bagdá, em Beirute, o sul global estava vibrando junto. Porque aquela seleção não representava só 36 milhões de marroquinos. Representava 1,4 bilhão de africanos. Representava 400 milhões de árabes. Representava todo mundo que já foi chamado de azarão e decidiu não acreditar nisso. Semifinal. França. A favorita absoluta do torneio. E aí o Dragão encontrou seu limite, derrota por 2-0, em um jogo onde a qualidade individual dos franceses fez diferença. Mas mesmo assim, o Marrocos chegou. Chegou e olhou para a França nos olhos por um bom pedaço da noite. E na disputa do terceiro lugar, venceu a Croácia por 2-1. Terminou a Copa na quarta posição. A melhor campanha de uma seleção africana na história. Ponto. Existe uma frase que o técnico Regragui falou depois da eliminação para a França que ficou na minha cabeça. Ele disse: "Nós mostramos ao mundo que a África pode competir com qualquer um. Não viemos aqui para participar. Viemos para ganhar. E isso importa de um jeito que vai além da bola." Pense comigo, durante décadas, o futebol africano foi subestimado. As seleções do continente eram vistas como talentosas, mas sem organização. Como times que podiam criar surpresas, mas não sustentar uma jornada longa. O Marrocos virou esse argumento de cabeça para baixo, com organização tática de elite, com disciplina defensiva que rivalizou com qualquer europeu, com uma identidade de jogo clara e inabalável. Mas tem uma camada ainda mais profunda aqui. A maioria dos jogadores daquele elenco era da diáspora, nascidos ou criados na Europa, filhos de imigrantes que foram para a França, para a Holanda, para a Espanha em busca de uma vida melhor. E esses jogadores escolheram jogar pelo Marrocos. Não pela facilidade, muitos podiam ter jogado por seleções europeias. Escolheram pela identidade, pelo pertencimento, pelo orgulho de dizer: "Eu sou daqui." O atacante Ziyech cresceu na Holanda. Hakimi nasceu em Madrid. En-Nesyri passou boa parte da carreira na Espanha. Mas quando a Copa chegou, todos estavam de camisa vermelha, com a estrela de 6 pontas no peito, jogando como se cada segundo em campo fosse um ato de amor à terra dos seus pais. E o impacto disso na arquibancada foi visceral. Mães e avós com hijab nas arquibancadas do Catar, segurando bandeiras e gritando em árabe. Torcedores de outros países africanos usando a camisa do Marrocos como se fosse a camisa deles. Porque era.
Era a camisa de quem nunca foi favorito e decidiu ser protagonista mesmo assim. Isso não tem preço. E não são depois que a Copa acaba. Em 2026, a Copa do Mundo vai ser nos Estados Unidos, Canadá e México. E o Marrocos já está na fila como candidato à sede em 2030, junto com Portugal e Espanha. Isso mesmo, o país que surpreendeu o mundo em 2022 pode sediar a Copa do Mundo em 2030. Os jogadores do núcleo desse time estarão no auge. Hakimi vai ter 27 anos. En-Nesyri, 29. A espinha dorsal segue intacta, com ainda mais experiência internacional no currículo. E Regragui segue no comando, construindo uma identidade que demora anos para ser destruída. Então eu te pergunto, e quero muito